Boa noite a todos. Primeiramente, preciso agradecer ao presidente da subseção de Pinheiros, Dr. Paulo Sérgio de Carvalho, por mais essa oportunidade de estarmos aqui debatendo mais um tema que se sobressai no meio jurídico, ainda mais nesses dias atípicos e históricos que nós estamos vivendo. Também quero agradecer ao presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da subseção de Pinheiros, Dr. Luiz Carlos Azevedo, a Sônia, que está aqui presente, vice-presidente da comissão. Agradeço, inclusive, o gentil convite de me colocarem para moderar esse bate-papo aqui com as doutoras Cristiana Cardoso e a Juliana de Almeida, duas feras da área da mediação. Também preciso agradecer você, Rafael Lira, presidente da Comissão de Cultura e Eventos de Pinheiros, por esse apoio incrível que você tem nos dado, não só para todos os advogados de Pinheiros, nesse quesito de tecnologia, de criar essa live. Eu tenho a certeza absoluta que sem o seu apoio nós não estaríamos aqui hoje, pelo menos do que dependesse de mim. Também, como protocolo, me faço a obrigação aqui de registrar a presença do Dr. Aloysio de Carvalho Monteiro, secretário adjunto da nossa casa, o Tiago Afonso, que todo mundo conhece, agradeço a presença. Saúdo a todos os membros da comissão aqui também presente, e em nome deles também agradeço a participação das nossas expositoras de hoje. Doutora Cristiana Cardoso é a advogada da nossa casa aqui de Pinheiros, especializada na área de resolução de conflitos empresariais e arbitragem. Ela tem especializações em processo civil pela FADISP e direito tributário pela PUC de São Paulo. É mediadora certificada pelo ICFML e fundadora e coordenadora do grupo Café com Mediação, fundadora da DSD2B. Na nossa outra expositora, a doutora Juliana de Almeida, advogada, minha colega de comissão, mediadora, também certificada pelo Instituto de Certificação de Mediadores Lusófonos dos países que falam a língua portuguesa, formada em negociação e mediação pela Harvard Law School. O nosso tema hoje é a advocacia na mediação, busca ampliar a visão de todos nós advogados de uma nova área de trabalho, não tão nova, porque a mediação sempre esteve inserida no nosso meio, mas ela está se sobressaindo ainda mais nesse período de pandemia. Creio eu que pós-pandemia ela vai resolver muito mais conflitos do que o próprio judiciário, de uma forma mais célere e ágil. Digo isso porque a mediação é um dos métodos de resolver o conflito, de uma outra forma de resolver esses conflitos, uma maneira de buscar a justiça, vamos dizer, mas a justiça de uma forma extrajudicial, sim. Por isso da importância de termos o advogado sempre presente, mesmo que não seja obrigatória a presença dele, é importante ter a presença dele, porque sem advogado todos nós sabemos que não se faz justiça. Inclusive para alguns doutrinadores, eu não quero me estender muito não, para alguns doutrinadores, a mediação é uma forma de resolver o conflito onde se empodera o cidadão a resolver os seus próprios problemas, os seus próprios conflitos, desenvolver e construir uma solução em conjunto com outro conflitante, razão pela qual a necessidade dos advogados e de um mediador bem preparado, como também um advogado que conheça bem esses procedimentos. Sem mais delongas, nesse sentido, nossas duas convidadas escreveram bons artigos que estão publicados nas redes sociais de cada uma delas. A Juliana, inclusive, está publicado, salvo engano, na rede social da OAB de Pinheiros, com o tema de advocacia na mediação. E isso é o que deu até o nascedouro dessa live, o ensejo a essa live. Assim, passo a palavra para você, Juliana, vou começar com você, falar um pouco da importância do advogado na mediação. Eu vou até desligar o meu microfone para não correr o risco do meu filho entrar aqui aos berros. Boa noite, Juliana, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Agradeço a participação de todo mundo.
Eu vou aproveitar a coerência da mediação, que prima pela informalidade, e vou seguir nesse tom também de bate-papo, e já vou aproveitar, Sérgio, e vou aproveitar os teus agradecimentos, fazendo os meus, e só vou aproveitar também, Sérgio, para poder te dar parabéns aqui em público e agradecer especialmente a tua disponibilidade de tempo para estar aqui com a gente nesse momento, né? Como você bem disse, a ideia de fazer essa live, eu ia dividir justamente isso, bom que você já fez essas vezes para mim. A ideia de fazer a live decorreu das nossas próprias experiências na comissão, né, e do próprio desafio que a gente tem na implementação de projetos atrelados à mediação. E é interessante porque, ao mesmo tempo que os métodos alternativos adequados, enfim, sem nenhum apego terminológico, apesar de eles acontecerem, já serem uma realidade, e até pela posição do CNJ, que vem atuando de modo firme, pelas alterações legislativas, desde 2010, com a Resolução 125, com a lei de mediação, com a própria alteração do CPC, apesar disso tudo, a gente patina um pouco ainda, né? E uma das questões que a gente discutiu bastante na comissão, e talvez fazendo até uma meia-culpa, foi um questionamento, e uma das possibilidades que nós levantamos é que a gente acaba, nós que já somos aderidos à mediação, a gente acaba por cometer talvez uma falha um pouco estratégica e a gente acaba pregando para convertidos, né? Então, o nosso propósito era poder talvez corrigir um pouco esse curso e, através do artigo, que acabou casando super com o artigo da Cristiana, a gente trazer este olhar para quem talvez não seja tão adepto, para que fique como um convite para se deixar experimentar, né? Se deixar experienciar por essa proposta. E então eu começo destacando que existe um mito, na verdade, e de que esses métodos consensuais poderiam trazer, de alguma forma, algum tipo de prejuízo aos advogados, né? E, de plano, eu entendo muito importante frisar que o empoderamento dos nossos clientes na tomada de decisão, de forma alguma, significa alguma perda de importância dos advogados e muito menos, né, até porque nossas prerrogativas são garantidas pela lei e até porque nós continuamos absolutamente essenciais à administração da justiça, né? Ao contrário, entendo isso como uma grande oportunidade para que nós possamos revisitar o nosso papel, né? E inclusive a eficácia dele, né? Como a gente vem atuando. E isso representa uma nova dinâmica. É uma nova dinâmica de redistribuição de papéis, de responsabilidades, é uma nova dinâmica de ampliação do nosso campo de atuação, sim, e inclusive de desenvolvimento do nosso talento criativo, de habilidades, de competências diferenciadas. Só que para isso, a gente precisa se abrir e se permitir a uma mudança paradigmática. Nós precisamos caminhar de uma advocacia paternalista, porque nós temos um pouco isso na nossa formação, do advogado que cuida do cliente, ele é responsável por ele, toma aquelas decisões, e precisamos partir para uma advocacia, o advogado parceiro, né? O advogado braço direito, quase pedagógico, né? Precisamos sair de uma perspectiva adversarial, contenciosa, que é a base da nossa formação acadêmica, e precisamos migrar para uma advocacia consensual, uma advocacia negocial, e que vai dialogar bastante com uma advocacia consultiva, que já é também familiarizada, já é algo que toca o nosso trabalho. E para que a gente possa fazer esse movimento, eu entendo que é muito importante nós advogados, entendermos o contexto em que a gente se encontra, que é um contexto de pós-modernidade, um contexto de uma dinâmica social elevadíssima, uma sociedade de informação
que corre muito e que permite um acesso, esse acesso de informação tem uma chave para a nossa compreensão. Porque essa sociedade pós-moderna, ela também tem um lado importante, que ela olha sim o sujeito, mas ela olha esse sujeito como um detentor real de um interesse, de uma necessidade, mas esse olhar não é único a esse sujeito, ele não está deslocado do mundo, ele está alocado justamente numa perspectiva relacional, e é isso que é importante. É a relação deste sujeito com outro sujeito, né? No direito a gente costuma brincar e falar, a gente não faz negócio consigo mesmo, por isso mesmo, né? E essa ideia de convivência social é que é muito importante para entender essa dinâmica e perceber como nós somos importantes em todas as tomadas de decisão. E eu acho que é singularmente também relevante sair da perspectiva do ou, que é a perspectiva adversarial, é ou o meu interesse ou o seu, e nós caminharmos para uma perspectiva do e. É possível que seja o meu interesse e o seu. E a questão que fica é como que nós conseguimos coadunar esses interesses, de modo que nós consigamos criar alternativas de ganhos recíprocos, né? E nesse contexto muito dinâmico, a gente sai dessa cultura de sentença, que é uma cultura adversarial, que é alguém que tem a razão, e a gente passa a caminhar para uma cultura consensual, de tentativa de construção, da possibilidade de construção de alguma sorte de consenso, alguma sorte de composição, de modo que eu possa ter um interesse mais eficazmente garantido, e de modo mais célere. E é nesse ponto que o advogado é absolutamente essencial, porque o advogado será responsável por desenhar essas estratégias, por auxiliar o cliente a fazer esse tipo de adesão ao caso concreto. Agora, para tanto, vai ser absolutamente necessário sair da posição paternalista e desenvolver uma habilidade de escuta, uma escuta mais ativa, uma escuta que seja mais inclusiva, muito mais empática. Porque, no fim do dia, o nosso cliente, ele é o sujeito do direito, ele é o sujeito das obrigações e ele é que vai para casa dormir com o resultado daquela tomada de decisão. Então, existe uma implicação muito importante na relação advogado-cliente. E eu gosto de dizer, eu acho que é uma relação bonita, porque a gente precisa ter uma escuta ativa para que nosso cliente possa usar essa voz para participar dessa tomada de decisão. E essa mudança de relação, vejam que ela não é um privilégio nosso na advocacia. Se a gente for parar para pensar, nós de alguma maneira somos pacientes na vida, né? Eu advogo um pouco no direito médico e isso é muito claro. E a relação médico-paciente mudou profundamente. Né? O paciente hoje em dia, ele vai lá no Google, chega para o médico praticamente pedindo a prescrição. E o médico precisa lidar com isso. Ele precisa entender que ele precisa participar esse novo paciente na tomada de decisão, por exemplo, para escolher o seu tratamento. Conosco, existe um paralelo muito grande. Quem nunca recebeu um cliente que chegou e falou, doutor, eu quero me liminar? Então, para ele não sabe se aquilo é uma cognição sumária, o que vai acontecer, e essa questão técnica pouco importa. Mas isso assinala que já existe uma necessidade das pessoas de participarem dessa tomada de decisão. Né? O nosso papel é permitir com que isso aconteça. E, sinceramente, com o Poder Judiciário como se encontra hoje em dia, a garantia dos direitos não parece que vem seguindo nos melhores caminhos. Então, para dividir com vocês, o CNJ, no último Justiça em Números, que foi de 2019, são os números até o final de 2018, né? Então, saiu em 2019. Vejam a taxa de litigiosidade que nós temos. Ao final de 2018, foram 78,7 milhões de processos em trâmite. Nós temos 28,1 milhões de novos processos.
considerando aqui que a gente está falando de entrada de recursos, de execuções, enfim. Mas são 19,5 milhões de ações originárias, inicial, distribuição, protocolo no distribuidor, 19,5 milhões no final de 2018. O tempo de tramitação para esse ano de 2018, em primeiro grau, a média, 3 anos e 1 mês. Segundo grau, 10 meses. Processo de conhecimento. Processo de execução, primeiro grau, para receber a sentença. 4 anos e 9 meses para receber a sentença. Então, com todo respeito pela palavra, é indecente. Esses números são indecentes. E eles certamente não são insustentáveis e eles não mostram, de modo algum, uma garantia de acesso à justiça. Não se dá para dizer que nós temos acesso à justiça com números como esses. Que satisfação de interesses serão feitas? Que ordem jurídica justa é essa? Com duração razoável de processo? Satisfação de um direito ao final? Não existe. Então, é nesse sentido que alternativas precisam sim serem criadas. E os meios autocompositivos, ou mesmo todos os outros meios alternativos ao próprio Poder Judiciário, mas eu acho em especial os autocompositivos, e em especial, para mim, a menina dos olhos, a mediação, ela vem para mudar um pouco essa lógica e contribuir nesse sentido, né? Então, por quê? Esse excesso de judicialização também traz reflexos para nós, implicações nessa relação do advogado com os clientes. E nós temos altíssimos custos de transação, altíssimos. Não são apenas uma superelevação dos custos financeiros, nós temos uma desproporção absurda entre os recursos, a limitação dos recursos que existem, né, e a demanda de tempo, né, a gente viu ali, os números falam por si só. Então, pense que a maioria dos advogados não são essas bancas que têm um caixa que gira, que tem um capital de giro grande. Não, são advogados que têm que trabalhar muito e que pedem lá os honorários deles, eventualmente por ato, já fica um pouco impraticável hoje em dia, né? Pedir por hora. Os honorários advocatícios são lá, ele pede, vamos supor, para um trimestre, um semestre, e o processo vai levar em primeira instância 3 anos. Quer dizer, ele está advogando ainda por muitos outros anos e ele já não tem mais o que receber. Não tem sentido, né? Existe um alto custo psíquico, um desgaste emocional muito grande, porque nós, de certa forma, sabemos que isso vai acontecer, né? Mas é difícil um cliente que está lá na outra ponta entender isso, e talvez ele não tenha que entender isso, né? Se falar com um estrangeiro, fica alucinado, porque é fora da razoabilidade, né? Então, esse custo psíquico acaba afetando a nossa relação com os nossos clientes, né, que jogam essa expectativa para nós, e de repente nós somos também a causa do problema, né? Por um outro lado, existem os riscos das decisões judiciais. E a nossa atividade é, por excelência, uma atividade, é uma obrigação de meio, a gente não pode garantir resultado. E como garantir isso, né? Quantas discussões, até de ordem acadêmica, já não se tem acerca da mito de neutralidade dos juízes, a questão do ativismo judicial, enfim, tudo isso para dizer que são seres humanos tomando decisões e que, inevitavelmente, tem um lastro de subjetividade ali, né? Então, é difícil lidar com essas expectativas e os custos de transação só vão aumentando. E isso pode implicar, por exemplo, não um problema no caso presente só, mas evitar que a gente tenha casos futuros com esse cliente. Atrapalha a nossa relação de confiança. Tanto se fala no mercado, não se fala, olha, acabou tal decisão política, a relação de confiança caiu, cai a bolsa, sobe o dólar, enfim. A relação de confiança conosco também é assim, e os clientes saem pelas nossas portas, né? Agora, contrariamente, os meios autocompositivos, eles têm uma lógica inversa, e eles podem propiciar
uma alteração desses custos de transação. Então, o tempo, em média, se nós formos pensar de uma mediação, é bem mais reduzido. Podem ser dias, semanas, eventualmente meses, quiçá até um ano, num caso extremamente complexo, muito multipartes, mas são exceções. De uma outra parte, isso pode permitir uma aproximação com o cliente, porque quando ele se autoimplica nessa tomada de decisão, ele diminui a expectativa dele. E a gente assume um outro papel, orientador, estrategista. É diferente esse papel e a expectativa fica reequilibrada. E estudos mostram que as pessoas tendem a ter muito mais satisfação nos acordos que são feitos quando eles são os responsáveis por esse acordo, né? E é muito interessante porque a mediação é um processo naturalmente flexível. E sendo flexível, ela permite que a nossa atuação como advogado também seja muito mais ampla, né? Ela tenha um jogo muito maior. Agora, para isso também a gente precisa mudar o mapa mental. Né? O que eu falava antes sobre a possibilidade de desenvolver competências e habilidades diferentes. Só que conhecendo esse novo ferramental técnico que faz parte, que a mediação é um processo técnico, ele não precisa ser mediador, mas se ele conhecer, abre-se um universo. Porque o olhar passa a ser do interesse daquele cliente. A gente vai investigar aquele interesse, não a posição que ele chega, o que ele quer ali. Com isso, eu amplio o contexto e eu posso visualizar, vislumbrar possíveis outras alternativas e negócios que podem tangenciar ali. De repente, eu posso conhecer outros clientes que possam outros parceiros comerciais, por um exemplo. Eu posso definir estratégias melhores, né? Fazer o desenho do que vai ser melhor para aquele cliente, né? Independente daqui a gente dizer das linhas de mediação, pensando numa linha bem da autocomposição mesmo, são múltiplas. Então eu posso, por exemplo, na minha via negocial, antes de eu pensar, cliente vem, eu já penso e vou entrar com o processo, opa, não, eu tenho a via negocial, posso negociar pelas duas partes e vou ganhar honorários dessas duas partes, posso negociar via o advogado do outro colega, e nesse colega com isso, eu vou ter, enfim, uma possibilidade de ter um processo muito mais célere, isso é extremamente interessante, enfim, eu consigo, dentro da própria mediação, utilizar diferentes competências, defendo interesses, assumo um papel consultivo, orientador, absolutamente estratégico, ganho por isso ainda, falei das oportunidades de negócio, faço criações de soluções criativas, né? E aqui é importante, porque muitas vezes a gente se empreende em extinguir um negócio. Quando a gente, abrindo a caixa, a gente pode retificá-lo, nós podemos ampliá-lo, podemos diferí-lo no tempo, né? A gente pode ganhar em outras oportunidades. E esse, também o advogado passando a ser uma referência, isso é importante, porque é o próprio marketing, né, do próprio advogado ali, trabalhando por ele mesmo, né, pela boca do seu cliente. E durante a mediação, só para terminar esse pedaço, eu não quero me estender muito mais, durante a mediação, a gente tem um processo de brainstorming, que é criar essas soluções, as opções que serão objetivas, que serão importantes para todas as partes ali envolvidas, análise de risco, que é importantíssima, a viabilidade de proposta jurídica, quem tem esse cabedal e pode dar é o advogado, uma vez que o mediador não decide, ele não pode dar aconselhamento jurídico, quem faz isso é o advogado, a escolha do mediador, né, a garantia da segurança jurídica, o esclarecimento de questões que tangenciam e que podem ser importantes, o processo é sigiloso, é confidencial, então eu posso pedir uma sessão confidencial, individualizada, para que eu possa ter essa ajuda do mediador em como eu posso fazer essa negociação e não tenha um problema de disclosure de informação. Esses dados são importantes. A elaboração do acordo, obviamente, feita pelo advogado na mediação privada, não tendo acordo, como é que eu faço? Vamos ver as estratégias e aí sim, vamos para o judicial,
para o manejo, porque também é um outro mito, achar que nós somos obcecados pela mediação. E não é bem isso. Há casos que talvez não sejam mediáveis, e tudo bem. E vai fazer parte da atuação do advogado fazer essa triagem, esse filtro, né? Enfim, são pequenas pinceladas sobre algumas vantagens que o advogado tem na sua atuação dentro do processo de mediação, né? O que fica aqui para os colegas, não para os que já são convertidos, não vale, né? É importante a gente vai rediscutindo e trocando figurinhas, mas para os não convertidos é importante esse convite para se deixar experimentar, experienciar o processo de mediação e ver que tipos de habilidades são possíveis de serem desenvolvidas. Acho que é isso, gente, que eu queria contribuir. Obrigada. Juliana, fantásticas suas palavras, muito esclarecedora, principalmente na parte que você fala da questão de abrir a caixinha para os advogados, novas oportunidades. Isso é realmente uma coisa que a gente sempre está falando de mediação e a gente sempre pensando com foco no mediador, né? Aquele advogado mediador. E pouco a gente pensa no ato do advogado, nas possibilidades que o advogado tem, inclusive de ganhar honorários das duas partes, né? Aí você vê que houve até uma movimentação de cadeira das pessoas na hora que você falou ganhar honorários das duas partes, né? Eu me permita rapidamente, antes de passar a palavra para a Cristiana Cardoso, só registrar a presença de alguns outros presidentes de comissões aqui, que eu não vou citar o nome porque eu posso faltar com respeito de esquecer alguém. Agradeço a presença de todos. Agradeço também a presença do meu colega de alguns estudos sobre mediação, Dr. Adolfo Braga Neto. Agradeço aqui a presença. E vou passar a palavra para a Cristiana, sem antes, não para fazer uma menção à doutora Alessandra Brunilha, que acabou de me mandar uma mensagem dizendo que está ao vivo numa outra live, por isso que não vai estar aqui presente, em que ela, no texto que a Cristiana escreveu, ela fez o seguinte comentário, abro aspas: no cenário atual em que a Covid-19 domina a nossa liberdade, a justiça se encontra com prazos suspensos, nos faz buscar outras opções para resolver conflitos. A negociação e a mediação são ótimas ferramentas e podem ser feitas online. Essa citação eu faço justamente pelo seu artigo, doutora Cristiana, a qual eu passo a palavra. Muito boa noite, obrigado pela presença mais uma vez. Tem que desativar o seu, por favor. Pronto, obrigada, boa noite. Parabéns, Sérgio, primeiramente. E é um prazer estar aqui com a comissão da OAB de Pinheiros. Obrigada, Sônia, pelo convite, Rafael Souza Lira também pelo convite. E parabéns, Juliana, pela exposição. E eu vou tentar complementar, trazendo também o olhar para o online. E, como bem mencionou o Sérgio, os comentários da querida Alessandra Bonilha, e também dando um abraço aqui para Adolfo Braga e vários que acompanham o Café com Mediação, que está aqui acompanhando agora com a gente. O que a gente está vivenciando hoje, né, com essa crise, com essa pandemia, né? Diversos conflitos que precisam de resoluções rápidas. E, como você mesmo mencionou, com o judiciário agora em muitos locais suspenso, que você não tem como recorrer ao judiciário, né? E diante desta pandemia e diante também dos números que a Juliana bem citou, né, Juliana, que são alarmantes da nossa justiça, que com todas essas questões que estão surgindo durante a pandemia vão todas para o judiciário. A gente vai ter um acréscimo enorme de recuperações de empresas, diversas questões discutindo teoria de imprevisão, onerosidade excessiva, então, assim, toda a sorte de conflitos trabalhistas. O que a gente tem que observar quanto a isso e quanto ao nosso papel? Primeiramente, a gente tem essa quantidade de processos, a gente já tinha uma grande quantidade antes da pandemia, e mais, pesquisas mostram que o nosso judiciário, ele é rápido. Ele na verdade, não é rápido, na verdade, eles são muito eficientes, os nossos juízes. O problema somos nós que judicializamos absolutamente tudo.
Nós, advogados, aprendemos que a nossa primeira via sempre foi a porta do judiciário. E nós temos diversas portas à nossa disposição. E quanto em código de ética, está lá no nosso artigo 2º do Código de Ética, que é dever do advogado estimular a qualquer tempo conciliação e mediação entre os litigantes. Ainda mais em tempo como este presente. E a gente tem também, nossos filhos estudam nas escolas, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e tem lá o 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. E qual é o nosso papel como advogados frente a tudo isso? Nós estamos trabalhando de forma sustentável para esse judiciário? Nós estamos dando a solução adequada que o nosso cliente precisa, levando tudo para o judiciário? Então, qual o nosso papel frente a isso? E eu achei muito interessante que, recentemente, a OAB São Paulo, a Comissão de Mediação e de Arbitragem e de Práticas Colaborativas, elas se juntaram e fizeram uma nota técnica. E nessa nota técnica menciona que a advocacia utilizando métodos consensuais também é advocacia. E que resolver conflitos sem recorrer ao judiciário também é advocacia. E que é necessário advogados cooperarem na administração da justiça, serem assertivos, dinâmicos, estratégicos, propositivos e com habilidades de negociação em favor dos interesses de seus clientes, a fim de solucionar as questões que estão agora à frente, principalmente da Covid, como bem mencionou a Juliana. Então, frente a isso, nesse meu artigo, eu convido os advogados a olhar e conhecer. Número 1, desenho de sistemas de solução de conflitos, preventivo, reativo. Tá? A gente fala muito do DSD, o reativo, mas há o preventivo. E tem diversas empresas que antes da pandemia, vou depois mencionar aqui na minha exposição alguns exemplos, que já utilizavam. Então, assim, o advogado tem que saber que além da porta do judiciário, nós temos diversas portas à disposição. E bem como mencionou a Juliana, claro que o primeiro recurso que as partes têm nesse momento de pandemia é negociar. Então, elas vão tentar negociar elas próprias, ou vão procurar um advogado para auxiliá-las numa negociação, ou vão procurar até um negociador. Maravilha, perfeito. Se elas tiverem dificuldades quanto a esta negociação, e se for uma relação duradoura, uma relação de longo prazo, existe um método muito eficiente, que é a mediação, como bem colocou a Juliana. Se é uma empresa que tem uma justiça, que ela precisa de uma justiça especializada, vamos dar um exemplo aqui, chutar, o segredo da Coca-Cola. A Coca-Cola está com o seu segredo correndo risco, ela não vai discutir isso no judiciário, porque até ela conseguir um segredo de justiça e até uma resposta rápida, ela deve ter em seus contratos empresariais uma cláusula arbitral. Então, o advogado conhecer um desenho de solução de disputas, conhecer quais câmaras são mais adequadas para aquele custo do seu serviço, tem que analisar quando chega um caso, ou quando você tem o seu cliente traz um conflito, analisar uma matriz de risco daquele caso, né? Frente à pandemia, por teoria da imprevisão, a gente está vivendo tempos que há muita subjetividade. A jurisprudência ainda não se firmou frente a esta pandemia. Então, nós estamos lidando com uma insegurança jurídica quando vamos ao judiciário, ainda que seja levado e que demande um tempo. A gente não sabe o que vai sair, como que a jurisprudência vai se firmar frente a tantas questões. Então, o que essas empresas, na maioria desses conflitos que eu vou mencionar alguns, querem é manter relações, é rever essas suas relações. E é tudo uma cadeia. Um fornecedor que deixa de pagar quebra uma cadeia que gera consequências infinitas. E como trazer e solucionar isso rapidamente, que está nas nossas mãos como advogados? É olhar os métodos consensuais como essa primeira porta, enxergar muito bem isso. E frente a isso, então, a gente falava muito, né? Todo mundo se preparava para uma revolução 4.0, as empresas se preparavam quanto a isso, né?
E essa revolução 4.0, né, de tecnologias, tudo online, ela desceu de um dia para o outro. Eu não questionava assim, mas será que um dia eu vou fazer arbitragem online, mediação online? Será que pode? Será que pode? Será que não pode? Será que é bom? Se é bom ou não é, de um dia para o outro, todo mundo passou a ter que fazer. E os advogados precisaram atender seus clientes de forma online, muitos sem ainda conhecer ferramentas como Zoom, Google Meets. Então, assim, essas ferramentas que nós estamos utilizando hoje, e sem também conhecer, por exemplo, algumas ferramentas de assinatura digital ou de compartilhamento de documentos. As grandes câmaras de arbitragem de mediação, de um dia para o outro, que estavam estudando se iriam ter uma ferramenta ou outra, tiveram que se adaptar. Hoje tenho números fresquinhos aqui, que eu acabei de assistir uma live com o Thiago Rodovalho e a Carolina Benetti. A CCBC, que é tradicional, que eu trabalhei muitos anos lá, só na pandemia ela já teve 7 audiências de arbitragem iniciais, né, de troca de termos de arbitragem, uma de instrução e 3 mediações completamente online. Então, assim, ela não era feita para o ambiente online e já está atuando no ambiente online. Então, essa revolução 4.0, ela desceu de um dia para o outro e nos obrigou a aprender com o novo. Tanto os árbitros como os advogados passaram a ter que atuar nesse novo para trazer respostas. Nossos clientes esperam que um advogado parceiro, que tragam soluções eficientes, resolva o problema rápido, porque eles não têm como sobreviver no dia seguinte. E nós, enquanto advogados, nós temos esse papel, esse dever, não só de tornar o judiciário sustentável no pós-pandemia, como trazer soluções para essas questões. Frente a isso, eu escrevi esse artigo, que aliás eu estou vendo que o Flávio Prado também está aí nos acompanhando, me ajudou bastante no auxílio desse artigo, agradeço a ele, Flávio. Frente a isso, eu posso enumerar que a gente precisa conhecer mediação online, saber que o online tem regramento, tem regra, é seguro. A gente já tinha na nossa lei de mediação à disposição, prevendo o online. A gente agora tem também uma nova lei do juizado especial, né? Alguns artigos foram alterados, trazendo também para o juizado especial o ambiente online. E existiam também alguns enunciados da Justiça Federal também incentivando métodos adequados de resolução de conflitos online, inclusive pela utilização até da administração pública, agências. Então, a gente vê uma gama de conflitos que a gente pode, sim, resolver através de mediação, de todos esses métodos online. Agora, eu vou especificamente falar da mediação, né? Que é esse método adequado de resolução de conflitos para essas relações duradouras que você usa o mediador imparcial e independente para restabelecer esse diálogo e ajudar as partes a encontrarem soluções criativas para esse conflito. E o papel do advogado na mediação é essencial, antes, durante e depois. Na escolha de um bom mediador, que é aquele parceiro que vai trazer, que vai auxiliar com a isonomia, a questão da confidencialidade. Na mediação, tudo é confidencial. Então, se você fizer um acordo numa pandemia, os seus outros fornecedores não precisam saber. Então, assim, é um ambiente seguro para vocês discutirem. O mediador, ele auxilia o procedimento. Então, existe a negociação, tanto também na mediação. O mediador, ele vai auxiliar nesse procedimento, nesse equilíbrio da fala, né? Importantíssima essa independência, a voluntariedade. Então, é um convite para tentar resolver essas questões tão difíceis nesse tempo de pandemia, né? E nesse ambiente online, eu posso enumerar alguns benefícios que a gente não tem muito, embora também na mediação presencial, que a gente verifica. A gente fala que a mediação ela é mais barata e mais econômica, né? Só que no online a gente consegue trazer, por exemplo, um CEO que muitas vezes não sai da sua empresa e que no ambiente online fica fácil, porque ele é tomador de decisões
estar presente num ambiente online. A gente não tem o custo de deslocamento. Eu estava até numa live esses dias do César, e eles estavam até falando, nossa, agora eu não sei se a gente vai continuar trabalhando presencial, porque a gente manda as notas de clientes agora e não tem os custos de deslocamento, não tem as viagens para entregar memoriais para o ministro do STJ, que agora está recebendo tudo online, não tem agora os julgamentos que a gente ia lá para o fórum. Então, assim, o custo do escritório reduziu, né? E aí você tem também os benefícios de indiretos de segunda ordem. As empresas compram crédito de carbono. Então, esse deslocamento representa também um custo indireto de crédito de carbono, que você deixou de gastar também por esse deslocamento. E mais, a gente fala muito nas empresas do user experience do cliente, de reputação. Resolver online é resolver mais rápido e de uma forma mais cômoda. Isso traz também benefícios indiretos para o seu cliente. Então, traz a celeridade, a acessibilidade, a comodidade. Você está aqui no seu ambiente, você monta até a sua salinha como você bem quer nesse ambiente online, né? Tudo bem que tem, às vezes, criança passando no nosso home office, mas você pode, sim, montar um ambiente bem acolhedor no ambiente online também, né? E aí tem essa segurança jurídica, a segurança do distanciamento, né? Também. Você não fica parado esperando a justiça abrir ou ter a agenda, fica mais fácil fazer a agenda das partes, do mediador. Eu assisti uma live hoje sobre arbitragem. Era muito difícil conciliar a agenda dos árbitros. No ambiente online, existe muita mais possibilidade de você fazer e combinar esses horários, porque não tem o deslocamento. Então, vejam quantos benefícios. E aí os advogados muitas vezes falam, o ODR, né, e assim, apenas recapitulando, né, o ODR, Online Dispute Resolution, lidar com uma quarta parte, é você utilizar só tecnologia da comunicação. Bom, se for só utilizar a tecnologia da comunicação, como muitos autores mencionam, eu já fazia arbitragem e mediação online há muitos anos, né? Porque nas câmaras tradicionais, muitas vezes, eles costumam encaminhar por e-mail um termo de arbitragem, trocar uma peça ou outra. E se a gente for levar em consideração, isso já era online. Agora que a gente não via todos os procedimentos vertidos para esse ambiente online. E o que a gente vê hoje é que as grandes câmaras tradicionais já estão fazendo recomendações, regulamentações para dar segurança neste ambiente. Então, eu recomendo a vocês que sigam as recomendações da CCI, elas são para procedimentos arbitrais, mas valem muito para a mediação também, a segurança que você tem que ter nas plataformas, assinatura digital, encaminhamento de documentos e tudo mais. Então, é bem bacana. Eu recomendo também as recomendações do CPR, do FCRB, e também as normas de cibersegurança do ICA. Tá? Ali vocês podem ter um bom norte do que deve ser observado. E quanto àquilo que a Juliana falou, né? A gente, enquanto advogados, a gente também não pode, a questão dos honorários, que você bem pontuou, Juliana, eu queria pegar esse gancho. O nosso código de ética da OAB menciona que resolver os conflitos online também significa resolver o conflito em uma atuação do advogado e que não pode ter redução de custos quanto a isso. Então, eu recomendo sempre os advogados a olharem para isso e mencionarem em seus contratos também que nas formas consensuais os honorários são integralmente devidos, tá? E vão receber de forma mais rápida, solucionando o conflito. E mais ainda, como muito bem pontuou a Juliana, quando você vai para uma mediação, é necessário o preparo do cliente, e isso eu menciono no meu artigo, vocês podem olhar lá no meu LinkedIn, o preparo do cliente e o preparo do advogado. E é diferente de preparar para um contencioso. No contencioso, você vai lá ver doutrina, jurisprudência, o risco do caso. Agora, na mediação e para uma negociação, você vai abordar os interesses do cliente. O que seu cliente pede, o que o outro pede, os interesses.
E aí, as opções criativas que você pode auxiliar o seu cliente a encontrar. E também critérios objetivos, as legislações, regulamentos, coisas que ele não pode abrir mão, né? E também a melhor alternativa ao acordo negociado. Então, esse preparo, ele é intenso. E o advogado, se ele conhece bem como se preparar para uma mediação, e ele olha, é um campo gigantesco, maravilhoso, dentro desta crise, porque crise, como dizem os chineses, a crise é oportunidade e perigo. Então, assim, é uma oportunidade de trabalho para os advogados saber negociar e saber atuar, saber negociar e atuar na mediação. E fazer, principalmente, do mediador aquele seu grande aliado e companheiro para resolver esse conflito e resolver mais rápido e conseguir seus honorários também. E mais, trazer a fidelização desse cliente que vai ficar satisfeito com essas soluções. Porque agora, nessa pandemia, gente, o dinheiro, ele está escasso. Então, por mais que os nossos clientes tenham provisionamento ou não, a gente tem que encontrar soluções criativas. E quem estuda a Revolução 4.0, verifica, estudando pesquisas da Deloitte, que a Revolução 4.0, ela é tecnologia, ela é comunicação e ela é parceria. Somente numa mediação bem feita, e por isso que eu conclamo aqui todos os advogados, olhem para a mediação privada, aquela mediação que você vai escolher o mediador, tá? Que vocês vão preparar a mediação e que nela, sim, vocês vão encontrar ajudar o seu cliente a encontrar soluções efetivas e criativas. Porque não adianta, a gente tem, sim, a mediação do judiciário, que bacana, maravilhosa, mas ela, sim, dura 15 minutos. Ela não tem a profundidade que uma mediação privada e que nós, advogados, precisamos conhecer. Ela pode trazer uma eficiência maior para essas soluções criativas, porque é caso a caso. Só o nosso cliente sabe que parceria que aquele nosso cliente fiel ou fornecedor fiel pode trazer para agregar e solucionar aquele conflito que pode ter multipartes. Então, nós, advogados, eu falo isso em diversos ambientes, que eu entendo que o futuro da mediação extrajudicial está nas mãos dos advogados. São eles que orientam os clientes. Por isso, como a Juliana bem colocou, a advogada é essencial a essa administração dessa justiça e esse olhar para a mediação privada, porque é isso que vai trazer a resposta para que aquele cliente precisa. E para quem acha que o ODR, que é a mediação online, é só para varejo, por exemplo, sim, a gente pode até citar alguns exemplos de varejo. Eu gosto muito de citar o Mercado Livre, até vou recomendar aqui o livro do Humberto Chiesi, que é sobre acesso à justiça. Bom, o professor Kazuo Watanabe é o que mais trata do acesso à justiça. Ele tem uma obra que eu também recomendo, Acesso à Ordem Jurídica Justa, né, que é o verdadeiro acesso à justiça, mas o Humberto Chiesi, nesse livro, ele traz os exemplos do Mercado Livre, que fez um desenho de solução de disputas, envolvendo, primeiro, um projeto Action, em que você tem uma primeira negociação, né, que é a compra garantida. Utilizaram, por exemplo, uma plataforma do consumidor.gov no segundo passo. No terceiro passo, eles foram para uma plataforma de negociação, uma Lawtech, e aí eles verificaram alguns clientes que a relação era duradoura com fornecedores, porque tem aquela triangulação, né? Eles são a ferramenta que fornece e faz o link entre fornecedor e cliente. E aí eles viram que valia a pena, tinham relações duradouras, fazer uma mediação de uma forma virtual e criar um sistema preventivo, não reativo, como a gente vê, por exemplo, numa Vale, para solucionar disputas para os casos que eles tinham. E nesse livro também, ele menciona um caso que eu tive a felicidade de trabalhar nessa plataforma, que foi do Itaú, casos de pequenas empresas, né, praticamente um fundo perdido, que o Itaú viu ali que tinham pequenas empresas que tinham uma relação duradoura e que eles deveriam manter aquela relação duradoura e que merecia uma mediação
né, de uma forma virtual e contrataram a plataforma e tiveram um grande sucesso e inscreveram esse grande case de sucesso no CNJ e ganharam um prêmio. Então, esse livro que eu indiquei para vocês traz vários casos de empresas que utilizaram mediações de forma virtual com sucesso. Agora, é só para esses casos menores? Não, gente. A gente tem aqui, eu posso mencionar, dentro do Café com a Mediação, a gente abriu um leque de debates de mediação infinito, né? A gente já fez mediação no agronegócio, que nessa temporada está utilizando as mediações nas grandes câmaras. Sim, querem mais relações duradouras que o agronegócio? São sempre os mesmos players, os mesmos fornecedores, e eles têm a maior urgência, trabalham com sacas, não pode esperar o dia seguinte. Por que não? Infraestrutura. O que me fez me apaixonar pela mediação foi, eu sempre atuei em grandes arbitragens de infraestrutura, né? Trabalhei em grandes escritórios e via as questões de infraestrutura. Nós íamos para arbitragem, por exemplo, vou mencionar um caso hipotético. Uma empresa que só fornece turbina para uma hidrelétrica ou para um específico tipo de fábrica. Se ela for quebrou um contrato ali, não quebrou obrigação, não consegue honrar, vou para arbitragem, não vou discutir. Tá, se você ganhar arbitragem, muitas vezes essas pequenas empresas ainda precisavam de um financiamento de terceiro porque não conseguiam nem sustentar a arbitragem. Aí chegava na arbitragem, estava para ganhar, beleza, vai ganhar a arbitragem. E depois você vai prestar serviço para quem? Fecha a empresa, né? Porque aquela ali é sua única fornecedora. Seguros. Quer relação mais duradoura? A gente pode brigar com a nossa seguradora, vamos lá. E aí? Nosso prêmio depois qual vai ser? Setor de educação. Agora, direto, tenho feito muitas é o setor que mais tem sofrido, que eu vejo a busca, né? Que eu sinto essa busca. Bom, vão desde de questões dos pais pagarem ou não. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem muitos estados que estão sugerindo que as escolas ofereçam 10%, 30%. Tem pais que pagam escola adiantado e que 10% vai tirar até do débito automático. E ele tem medo de errar ali o débito automático e 10% não vai fazer diferença nenhuma. Enquanto aqueles 10%, eles poderiam sim oferecer para uma criança da mesma sala do aluno que perdeu o emprego. E a escola poderia alinhar esses interesses e não desembolsar absolutamente nada. Tem empresas que vão lá e dão um cupom. Né? Não posso honrar o serviço agora, mas vamos fazer o seguinte, você tem que esperar um pouco mais, eu te dou um cupom de 20% daquele valor. E aí está demonstrado que quando vai utilizar esse cupom, ele acaba gastando mais do que aquele cupom. Então, assim, infraestrutura, varejo, educação, agronegócios, uma imensa gama de onde nós podemos utilizar mediação. Claro que a mediação não é para tudo. Tá? Então, conhecer esse desenho de solução de disputas é muito importante. Serve para relações duradouras, né? É maravilhoso para relações duradouras. E a gente tem que verificar qual a câmara mais adequada para o custo daquele conflito, se vale a pena fazer uma mediação ad hoc, que é aquela também, a mediação que você não está levando numa câmara institucional, ou contar, sim, com uma câmara institucional que vai ajudar a esse procedimento se manter de uma forma mais tranquila. Então, assim, conheçam o desenho de solução de disputas, conheçam as diversas portas à disposição e, se forem para a mediação, saibam que o advogado é muito importante e que é necessário preparo para atuar na mediação. Então, utilizem a mediação a seu favor. Como é que eu fui de tempo aí? Foi perfeita. Todo o tempo do mundo nós estamos dentro do prazo. Para vocês verem como nós estamos respeitando o prazo, começamos às 18h30 e no meu relógio aqui são 19h29 minutos. Então, em uma hora a gente conseguiu fazer com que as duas hablassem. Muito bem dito. Cris, fantástico. Eu vou acrescentar nas áreas de atuação, até porque a doutora Karina coloca aqui no chatzinho aqui do lado que eu descobri, estou adorando isso aqui agora, vou ficar apaixonado por isso. Ela lembra das relações locatícias, que também são duradouras, principalmente na questão
da locação comercial, que ela vai sofrer muito, está sofrendo muito, e a mediação é uma excelente opção para a negociação, porque, de repente, não é necessário fazer um abatimento do contrato, um adendo do contrato, uma inovação do contrato, às vezes é temporário. Então, a gente pode fazer por meio de uma mediação, a negociação para a longo prazo. Também lembrar aqui, primeiro agradecer a presença de diversas áreas do direito, não só da área da mediação, então a gente já conseguiu um passo além dos nossos objetivos, que é divulgar a mediação para advogados. Agradecer o pessoal do direito empresarial, o pessoal que é locado dentro de empresas, né, da área jurídica, departamento jurídico de empresas que estão aqui presentes. Muito obrigado. E demonstra que a mediação é uma solução, não só na parte de pandemia, mas como ampla, né? Ela já estava vindo e a mediação agora ela tem a explodir. Outra área também que foi dito aqui também no chat, esse caso aqui foi via WhatsApp, muito bem lembrado pelo Dr. Aloysio Monteiro, da possibilidade da mediação com o Ministério Público nos casos de crimes, né? Crimes a lei tem os seus critérios de possibilidade, que evita, inclusive, a judicialização, vai direto para o Ministério Público, que é muito bem colocado, Cris. O nosso judiciário não é que ele é ruim, a gente demanda demais dele, né? Quando a gente quer beber muita água mineral, chega uma hora que ela acaba, ela seca, a represa seca. Recentemente nós tivemos uma seca muito grande aqui em São Paulo, por quê? Porque a demanda foi muito grande e São Pedro não ajudou. É a mesma coisa do judiciário, infelizmente não tem alguém que ajude ele a comportar o tamanho das demandas que nós temos. A nossa Constituição faz com que todo cidadão queira levar as coisas para o judiciário, é a melhor possibilidade de se resolver no viés da Constituição, e acho que é essa a grande mudança. Ir ao judiciário, buscar justiça, não necessariamente precisa-se do Estado, não precisa necessariamente do judiciário. Então, Juliana, eu vou te devolver a palavra para você comentar a colocação da Cris, essa colocação online dela, que inclusive o TJ de São Paulo está se preparando, se é que já não se preparou, para fazer não só a mediação online, mas também as audiências de forma online, né? E, em regra, agora, pelo Código de Processo Civil, a tentativa da mediação. Juliana, por favor. Obrigada, parabéns, Cris, foi excelente, acho que foi um excelente diálogo mesmo. Eu complementaria uma área, eu falei lá do direito médico, a gente está em plena pandemia, quantos contratos e quantas relações não advêm dessa área, né? Contratos de planos de saúde, né? Os contratos, mesmo que existem, enfim, com os próprios médicos, tem relações trabalhistas dentro dos hospitais, enfim, existem muitas questões ali dentro que poderão dar muito ensejo nessa época agora, né? Agora, eu acho que eu não tenho, na verdade, com relação ao online, eu nem tenho o que complementar aqui o que a Cris falou, acho que ela expôs muito bem, de modo muito completo. Cris, eu faria uma provocação a você, apenas, que aí você falou, né, que o preparo de fato é diferente, não só para o online, e enfim, você sabe que lá em Harvard tinha uma expressão básica, né, falhar na preparação é se preparar para falhar, né? Então, essa é a base de qualquer tipo da própria negociação, então a preparação é absolutamente importante. Mas é uma provocação no seguinte sentido, claro, é diferente, né? O contexto, a gente falou das habilidades, as competências que a gente precisa desenvolver, mas não é de todo perdido aquilo que a gente tem do contencioso. Eu queria ver o que você pensa sobre isso. Porque, veja, quando a gente vai pensar no contencioso, a gente não pode ser tão impulsivo e achar que chega um caso, seja para você fazer a inicial, seja para fazer o contencioso, ou a contestação, sem que você tente minimamente ponderar qual o interesse, ou qual será, a gente não pensa tanto no interesse, mas talvez qual será o posicionamento da outra parte.
né? Até por uma questão de estratégia. Então, você vai entrar com a sua inicial, quantas vezes você vai falar, esse assunto eu não vou usar aqui. Vou esperar para ver se rebate ali, porque eu vou guardar para a réplica, por um exemplo. Eu tenho que conseguir vislumbrar o que é possível ele falar, até para saber se eu faço um disclosure de determinada situação ou não, né? Ali no próprio processo judicial. Então, o que você pensa sobre isso? Porque eu acho que é um incentivo para quem está tão acostumado, que parece um bicho de 7 cabeças entrar para mudar a chave, né? E eu acho que a gente pode ter enfim, aproveitar essa questão transformativa mesmo, de aproveitar elementos que nós temos e ampliá-los, né? O que você pensa sobre isso, Cris? Obrigada, Juliana, por essa provocação. Aliás, falando em transformativo, eu aproveito para dar um abraço aqui no mestre Adolfo Braga, que me ensinou muito mediação transformativa. Ó. E também, a Juliana, muito boa essa sua provocação, né? Nós, enquanto advogados, temos aquele velho estigma, aquele velho tabu de que quando nós vamos oferecer a mediação, e isso eu via muito nos escritórios que eu atuei, porque são de contencioso mesmo, forte, de arbitragem, bem focado muito no contencioso, de que o nosso direito é fraco. Ou que o advogado que atua na mediação é um advogado bonzinho, né? E, na verdade, o advogado na mediação, ele tem que ser assertivo quanto ao direito quanto às necessidades do seu cliente. Ele está defendendo as necessidades do seu cliente, então ele não é bonzinho. Ele atua de uma outra forma, mais colaborativa, como uma bússola para olhar aquele acordo, aquela maior interesse do cliente. Ele tem ali a melhor alternativa do acordo negociado e ele vai advogar tão fortemente quanto se ele tivesse num contencioso. Até mais, porque além disso ele vai ser mais sugado quanto a encontrar soluções criativas que não estavam até então nas suas mãos, né? Ele vai ter um trabalho muito colaborativo e juntamente com o seu cliente, porque só o cliente vai saber se aquele acordo pode ser levado adiante. O princípio também da decisão informada, trazer todas as informações que aquele cliente necessita para encontrar soluções criativas. Então, demanda até mais do cliente. Então, o que a gente precisa ainda aqui no Brasil, e eu acredito que isso vem, porque assim, eu atuei muitos anos na arbitragem, e quando eu comecei a atuar na arbitragem, lá no CAN-CCBC, que é uma câmara que todo mundo conhece, é uma das mais tradicionais, tinham 4, 5 arbitragens, e a gente falava, será que a arbitragem vai crescer no Brasil? O Brasil cresceu e hoje se internacionalizou. E nós aprendemos demais com a arbitragem internacional e nós transformamos essa arbitragem, experiência internacional, numa experiência própria. Hoje a arbitragem brasileira tem as grandes câmaras, que tem uma secretaria super eficiente, que hoje é modelo para muitas câmaras internacionais. Nós não temos escrutínio de sentença que câmaras parisienses têm, a gente não tem discovery que muitas arbitragens dos Estados Unidos têm. Então, assim, nós criamos uma forma de arbitragem, a gente aprendeu com a arbitragem internacional, com a experiência internacional, e hoje em dia os arbitralistas brasileiros, eles são referências no mundo inteiro. E eles tornaram a lei de arbitragem forte, não deixaram ela modificar. A gente tem no nosso legislador, por mais que a gente faça críticas ou não, eu sei que tem muitos mediadores que falam, puxa, a mediação, a nossa lei não mandou bem porque nos Estados Unidos nós temos a mediação avaliativa. Nosso mediador, ele optou pela mediação facilitativa. Nós temos uma lei ali. Nós temos uma lei que fala que o mediador não pode ser árbitro. Nós, enquanto advogados, temos uma lei a observar. O judiciário também tem essa lei ali à disposição. E o nosso sistema brasileiro, a gente tem que tornar esse microsistema, como a professora Ada Pellegrini-Grinover sempre mencionava, para os métodos adequados de resolução de conflitos, a gente tem que tornar ele forte. A gente já tem todo o arcabouço legislativo necessário para fazer a mediação extrajudicial brasileira ter excelência, assim como a arbitragem teve excelência. Nós precisamos conhecê-la, usá-la
e ver em que ambientes a gente pode utilizar. Adolfo Braga está agora estudando, está fazendo tese de mestrado dele mediação com a administração pública. Está lá todo o arcabouço legislativo para nossa administração pública fazer mediação e negociar com o particular também. Então, vejam, como o Eduardo bem mencionou, nós temos todo o arcabouço legislativo necessário nas nossas mãos. E, enquanto advogados, nós temos que olhar para ele e ver oportunidades de trabalho, oportunidades de solução para movimentar essa economia que vai sangrar no pós-pandemia. Então, está nas nossas mãos, mais do que nunca, trazer sustentabilidade para o judiciário, trazer otimização para o trabalho do judiciário. É isso que eu tinha para colocar para vocês. Concorda, Juliana? Eu vou acrescentar, vou dar um pitáculo, Ju, antes que é da importância da mediação nesse sentido que você está falando, inclusive que não é necessário, para término de mediação, não é necessário uma homologação do acordo. Pode se levar, é uma possibilidade de se levar. Então, dependendo do caso, por mais que você possa entender que a mediação, o seio da mediação, enquanto está acontecendo a mediação, ela está sob a tutela do sigilo, e que seu término obrigatoriamente tem que dar-se publicidade a um acordo, muito pelo contrário, ele não tem essa necessidade de se transformar isso numa homologação pública de sentença. Parte, aí sim, muito um paralelo com a arbitragem, parte da própria vontade da parte. Se a gente partir da premissa que foi desenvolvido um acordo, né, chegou ao termo de um acordo, a mediação teve um fim positivo, com êxito, onde as próprias partes construíram as suas soluções, as oportunidades que elas tinham, é óbvio que elas vão cumprir naturalmente. Você mencionou a Coca-Cola não quer dar publicidade de forma alguma. É óbvio que ela vai procurar uma arbitragem. Agora, se ela for procurar uma mediação, ela também não quer que esse acordo vire público. Então, é só esse acréscimo. Desculpa, Juliana. Posso colocar uma coisinha aqui, que eu estou vendo perguntas aqui do pessoal? Eu estou vendo uma pergunta do Renato Hertz, que eu estou gostando bastante aqui. Um abraço para o Renato Hertz. Até que ponto vocês consideram que certificações de mediadores poderiam reduzir temores dos advogados? E eu queria só fazer um gancho aqui, porque eu assisti muitas lives, a gente tem visto até muitos arbitralistas falando de mediação, dos receios de ir para mediação, e tem advogados, escritórios de advocacia, mencionando que nós não temos mediadores adequados aqui no Brasil. Gente, a mediação aqui no Brasil, aliás, Adolfo Braga que está aqui, pode até colocar aí desde quando, Adolfo, você está atuando em mediação, e desde quando tem no CAN-CCBC mediação e nas grandes câmaras. A mediação não surgiu com a lei de 2015, não, gente. Mediação, tem há muito tempo aqui no Brasil, tá? Ela entrou, assim, em voga e ganhou força após a 2015, ela já está há muito tempo aqui. Então, nós temos grandes mediadores preparadíssimos aqui no Brasil, na extrajudicial. Temos grandes entidades certificadoras de mediação, tá? Então, você não precisa ir para fora do país procurar mediador. Os advogados mencionando nessas lives que mas os mediadores falam que tiveram mediação e fazem mediação e não fazem, tem poucas mediações no Brasil. Bom, para fazer uma certificação e para passar, por exemplo, até no curso do IMAB do Adolfo Braga e nessas diversas certificações, você tem que, ainda que fazer algumas mediações de forma pro bono, você tem que passar por um arcabouço de mediações em que você tem análise de casos, você vai como observador, depois como comediador, depois como mediador, e o mediador, quando vai para essa capacitação, ele não está ali sem experiência. Então, procurar entidades certificadoras e verificar se aquele mediador é cadastrado numa entidade certificadora, porque tudo é confidencial, você não tem como saber. A grande verdade é que, experimentando os mediadores, conhecendo, fazendo uma primeira conversa com o mediador, quanto à linha de mediação que ele atua, a experiência,
tudo mais na hora de indicar, indicando um bom mediador e certificado, você tem uma tranquilidade de ir para uma mediação extrajudicial e ter um sucesso. Então, assim, observem, advogados, a Câmara onde vocês vão fazer uma mediação ou qualquer outro método, o custo dela, tá? A qualidade desses mediadores ou árbitros, de acordo com esses métodos. Então, procure conhecer essas entidades certificadoras e percam esse receio de que no Brasil não existem mediadores preparados. Tem sim, e muitos muito bons. E se vocês colaborarem e usarem esses mediadores, logo mais nós vamos ser a referência mundial, assim como a arbitragem foi. E os nossos mediadores experientes do Brasil, eles já estão indo para congressos internacionais e são referências mundo afora. Então, isso daí é uma ilusão. E eu vejo que muitos advogados não utilizam a mediação, acabam procurando os mediadores internacionais ou mediadores que não têm capacitação, que na verdade vão acabar gerando uma negociação e aí vão se frustrar e ter uma experiência que não é bacana. Então, assim, olhar para a mediação extrajudicial, saber o seu importante papel em conhecer, pelo menos, as técnicas que o mediador vai usar, os passos da mediação, o procedimento da mediação é essencial. E os princípios da mediação, porque o advogado, ele zela pelos princípios da mediação e pelo trabalho do mediador. É um grande colaborador. Ô, Cris, me permite só complementar o que você está dizendo e até para aferir se era exatamente o que o Renato está falando e para esclarecer talvez quem não conheça muito, né? Uma coisa é a capacitação do mediador, a outra coisa é uma certificação que ele pode ter, certo? Exatamente. Então, os mediadores, para poderem atuar, eles precisam ser capacitados e a legislação, ela tem toda ela dá tudo que é necessário, ela dá as especificações, os requisitos, e aí existem entidades que acabam trabalhando junto enfim, são autorizadas pelo NUPEMEC e acabam sendo as responsáveis, como tem a Mediativa, o IMAB, enfim, para poder fazer as capacitações desses mediadores, que tem que passar necessariamente por questões teóricas, e né, um arcabouço teórico para poder se entender o ferramental e a parte prática, sim, com supervisão, o que é importante. Então, existe realmente um preparo para isso. Agora, além disso, existem também as certificações, que, na verdade, não necessariamente vão atestar se aquele é o melhor ou não mediador, até para determinado caso concreto ou não. Mas sim, a Ana Isolde fala muito isso, até lá na certificação do ICFML, que isso é algo importante para o currículo do mediador, para mostrar que ele pode, não se prescinde da confiabilidade dele, né? Ele é certificado, quer dizer, ele passou por um outro tipo de avaliação. É uma prova que ele tem que fazer, prática, uma parte teórica, enfim, para poder passar. E existem vários tipos de certificações. E nós temos, de fato, excelentes mediadores que são certificados por uma das maiores certificadoras internacionais, o IMI. Nós temos mediadores brasileiros que são excelentes e que têm o top da certificação. Então, Renato, eu acho que pode ajudar, se de repente for dar confiança a quem vai fazer essa contratação. Uma outra alternativa, não alternativa, mas complementando o que pode ser importante, às vezes, é possível que haja comediação. Então, é possível que haja uma escolha de 2 mediadores para atuarem em conjunto, que muitas vezes podem se complementar. Não é uma questão de hierárquica entre eles, mas é uma possibilidade. Então, dependendo do tipo de mediação, pode acabar sendo interessante. Pode dar uma segurança para as partes, que é natural terem o receio, né, até conquistarem, até estarem efetivamente aderidos à mediação, a conquistarem essa confiança do mediador, perceberem que existe ali essa possibilidade de terem acolhimento. As pessoas têm posturas diferentes, isso é absolutamente, acho que natural, né? Acho que é importante saber que existem essas possibilidades também. E aí, só que a Silvana falou aqui também, que é bem lembrado da questão da homologação que o Sérgio lembrou, mas também existe o outro lado, né? Porque um questionamento que muito se faz então eu faço a mediação, como é que eu sei que
criatura vai cumprir do outro lado o que fez, porque muitas pessoas chegam na mediação já não confiando, né, a crise que se instaurou naquela relação abala essa confiança. Então, sim, se for do interesse das partes, é possível a homologação, mas a legislação também já determina. O acordo celebrado na mediação é um título executivo extrajudicial. Então, ele já tem execuibilidade. Então, para os advogados que se preocupam com esse enforcement, ele existe pela letra da lei também, né? Ju, Cris, eu só vou complementar a questão do mediador, da qualificação do mediador, muito bem lembrado pela Ju, a possibilidade de ter co-mediadores, que não é obrigatório ser advogado. Em alguns casos, até é interessante, dependendo do tema, como a arbitragem também, o critério de escolha. Inclusive no judiciário, muita gente acha que o mediador, eu não posso escolher o mediador, o advogado, a parte pode escolher o mediador sim, não estou à vontade com esse, eu posso substituir com um daqueles que estejam à disposição daquela vara, se for o caso, ou do Sejusc. No caso da mediação privada, é muito bom lembrar que às vezes a comediação é fantástica justamente porque se é algo muito técnico, brincar de algo que eu não entenda muito bem, bytes de tecnologia, quantos bytes estão fugindo, fiz a mediação, então uma comediação é um caminho perfeito. Você pode muito bem escolher uma pessoa muito técnica de um lado, uma pessoa renomada na área que pode dar um suporte, da mesma forma que a arbitragem. Então, a escolha da Câmara é importante e dentro das câmaras, muito bem observado, ver quem compõe esse quadro. Meninas, nós estamos indo para o nosso encerramento, eu vou perguntar para a Sônia, que está representando o presidente da comissão aqui, se ela tem alguma colocação para fazer. Rafael, eu vou pedir a gentileza de você abrir o microfone dela, que até se não fosse a Sônia, nós não estaríamos aqui reunidos. E, Sônia, já deixa aqui publicamente aberto aqui a possibilidade de a gente fazer uma nova, mais duas sugestões, e nós fazemos duas lives novas, uma no assunto do Código de Processo Penal, que o Aloysio Monteiro comentou comigo nesta manhã, o Rafael também um pouco antes da abertura, e uma na área empresarial, até como eu já mencionei, várias pessoas aqui da área do direito empresarial, e se o Adolfo concordar, se a agenda dele permitir, né, você poder fazer duas novas lives aí futura para a gente. Sônia, a palavra é sua. Obrigada, Sérgio. Primeiro, parabenizar aí a Juliana, a Cristiana aí, que realmente foram excelentes explanações aí, exposições, parabéns. Eu acho que é só agradecer mesmo essa sua ideia, Sérgio, de fazer mais algumas lives. Nós temos uma na próxima semana, por coincidência, agradecendo o Rafael aí a disponibilidade, que vamos falar com a doutora Regina, que é a desembargadora da Justiça do Trabalho, vai ser uma mediação voltada para ODR, mas na área trabalhista, junto com o Marcelo Rodante também, que é bastante uma pessoa bem familiarizada aí, né, na mediação. E então já fica aqui o convite para o Adolfo aí para uma futura live aí na mediação empresarial. Muito obrigada pela presença de todos aí, obrigada, Rafael, pela organização, e em nome aqui do Dr. Luiz Carlos Azeredo, que não pôde estar presente, agradeço a presença de todos, agradeço a Juliana mais uma vez, a Cristiana e o Sérgio também por moderar. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço muito ao convite, e agora eu agradeço também as meninas gentilmente me parabenizaram pelo meu aniversário, eu vi aqui também no chat alguma manifestação, obrigado. Agora eu com certeza eu vou embora para comemorar virtualmente com a minha família. Ju, Cris, como diz o Flávio Prado, quando eu divulguei na realidade não fui nem eu que divulguei para ele que me divulgou, eu recebi primeiro o flyer dele do que da Sônia. Ele colocou que eu estaria em boas mãos, que eram duas pessoas de grande coração, com simpatia e conhecimento sobre a matéria.
de forma fantástica. E, de fato, ele não mentiu com as palavras. Então, eu agradeço, em nome de todos da OAB de Pinheiros, a disponibilidade de tempo de vocês e a aula, a enxurrada que vocês deram de mediação, o que é, campo de atuação, que podemos cobrar honorários das duas partes, sem problema, e da qualificação. Então, eu acho que a experiência que vocês trouxeram foi fantástica. Da minha parte, eu acho que o objetivo que a comissão pretendia, ele foi atingido em alto nível. Palavras finais para vocês. Juliana, Cris. Vamos pela ordem alfabética. Cris. Obrigada. Parabéns, Sérgio, mais uma vez. Muito obrigada, Sônia. E também o Rafael pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada por todo mundo que acompanhou. Aqui, Renato, Flávio, Adolfo, tantos aqui. Eu queria mandar um grande abraço para todo mundo que segue lá também o Café com Mediação. E esse tema também de mediação no direito penal, acordos de leniência, foi um tema muito interessante, que foi objeto de um Café com Mediação lá no Paraná, 2 anos atrás, e que levantou muita polêmica. Mas por que não, né? Então, é um tema bem interessante para debate, sim. Muito obrigada mais uma vez, foi uma grande alegria estar com vocês aí da OAB Pinheiros, tá? Obrigada, Juliana, pelo companheirismo também. Boa noite a todos. Eu também agradeço, Sônia, muito obrigada por sempre incentivar a gente, o presidente também, o pessoal da comissão, que sempre são muito frutíferas as nossas reflexões, são muito abertos a todas as ideias, é bem o espírito da mediação mesmo. Sérgio é meu companheiro da comissão, mas não posso deixar de agradecer mais uma vez o fato de você estar aqui no dia do teu aniversário e de moderar a gente tão bem. Cris, muito obrigada pela tua parceria aqui, por esse diálogo interessante, pela generosidade em trocar todo esse teu conhecimento, a sua experiência. E eu também não posso deixar de agradecer os meus amigos. A Cris agradeceu o Braga. Braga, muito obrigada, é um mentor para todos nós, né? Agradecer ao Flávio, que é meu colega também lá das discussões. Rafael, muito obrigada por abrir esse espaço para a gente. E eu também preciso fazer 2 agradecimentos especiais, né? Que são agradecimentos de família, porque meu marido está aqui, a minha mãe está aqui, meu sogro está aqui, então também é muito bom estar no meio de família e amigos, né? Porque a gente consegue ter também esse carinho que é muito bom. E, enfim, muito obrigada a todos. Sabe que essa foi a minha primeira live, então a primeira a gente nunca esquece. Então ficam todos muito especiais aqui para mim, tá bom? Gente, muito obrigado a todo mundo. Foi um presente de aniversário que eu recebi da comissão estar aqui hoje, e eu vou te dizer que o maior motivo de comemoração não é a data do meu aniversário, e é saber que todos nós, todos vocês e seus respectivos estão bem de saúde, com saúde forte, tá? Mesmo que a gente venha a ter que encarar de frente, ou na realidade nem de frente, de dentro o Covid, a gente tem a saúde necessária para a gente poder seguir em frente e poder nos rever pessoalmente daqui a alguns dias. Eu vou fazer um agradecimento especial apenas para o Avalone pela gentil presença aqui. Avalone, meus sentimentos mais uma vez, obrigado pela presença. Rafael, a palavra é sua, porque eu acho que já acabou a bolinha vermelha lá. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigado, agradeço a todos e todas, foi muito bacana. Eu sou um admirador até peço desculpas pelo meu cachorro que eu tive que prender, porque ele estava aqui mordendo tudo, e agora ele está chorando. Mas eu sou um grande fã da mediação, falei isso na outra live e repito aqui. Acho que a gente pode, agora com você que foi dito, acho que a gente tem que explorar bastante essa questão no direito penal. Não só lá na leniência, mas a gente tem também agora o acordo de não persecução penal, que eu acho que a gente vai ter um campo bem interessante para aplicar na mediação. Vou falar sobre isso, já deixo aqui aberto a Sônia, a Ju, o Sérgio também, a Cristina, para a gente falar aí, quando quiser, datas para as outras lives. Então, a cultura está aqui só esperando a iniciativa. Tá? Nós vamos fazer uma live sobre esse tema em conjunto com Café com Mediação, tudo ao mesmo tempo. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Já estamos aí alinhavando tudo.
Isso é minha veia empreendedora, tá? É isso aí, é isso aí. Esse tema voltado à compliance, realmente, isso daí nós vamos preparar, assim, muito importante. Pois é, eu estou aqui esperando só. Então, assim, queria agradecer bastante, acho que o Sérgio já fez um agradecimento muito bacana, eu vou pegar a carona com ele. Fico feliz que a gente tenha conseguido não dar palco, né? Mas enfim, a gente foi hoje utilizado aqui para estrear a Ju nesse mundo das lives. Eu sei o quanto que isso é estressante, porque a primeira vez que eu fiz aqui quase morri de tanto suar aqui, mas deu certo e agora a gente faz todos os dias, então fica mais tranquilo. Então, continua que está indo muito bem. E por fim, eu queria agradecer, parabenizar o Sérgio, mas receba feliz aniversário mais uma vez. E eu recebi 2 mensagens no WhatsApp, uma do Paulo e outra da Isabel, dizendo que vocês querem participar, né? Querendo mandar aí para vocês cumprimentos pela live, enfim, por terem escolhido o Pinheiros para trazer a discussão. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui e agradeço vocês de forma geral, tá bom? Obrigado, Rafael. Até mais, gente. Eu vou apagar minhas velhinhas lá. Boa. Tchau, tchau.